aumento no comércio, as vendas no comércio acumularam alta durante os últimos meses. E o Matheus Magalhães está aqui para conversar com a gente, ele que é coordenador do Instituto Jones, coordenador de economia do Instituto Jones. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Bom, primeiro eu queria fazer uma outra pergunta. Você viu a informação do Solar lá do Banestes de que as vendas no cartão pelo débito foram o dobro das vendas a crédito. O que você acha disso? Quer dizer, vocês lá do Instituto Jones têm como aproveitar esse tipo de dado para as pesquisas futuras? Sim, na verdade isso é uma pergunta muito relevante. Se nós tivermos acesso a esse tipo de dado que o Banestes já produz, relacionados a vendas em crédito e débito, a gente pode estratificar os padrões de consumo do cidadão médio capixaba. São dados muito ricos e que vão permitir aos economistas entenderem o que acontece durante um período de crise financeira em relação ao padrão de consumo do cidadão capixaba médio. Por falar em padrão de consumo, o comportamento das vendas aqui no Espírito Santo foi surpreendente para vocês? Na verdade, foi um bom resultado. Os últimos dados que nós temos disponíveis lá no Instituto Jones Santos Neves, referentes ao mês de novembro de 2009, mostram um aumento de 2,7% nas vendas do comércio varejista em relação a outubro de 2009 e de 4% na comparação com novembro de 2008. Atenção, um resultado cerca de 3 vezes superior aos resultados obtidos para o caso brasileiro. Agora, quer dizer que o desempenho aqui no Espírito Santo foi bem melhor do que a média nacional. Nitidamente melhor. Na verdade, isso já está virando quase que uma regularidade empírica do nosso Estado. Quando o Brasil vai mal, o Espírito Santo vai pior, dado o seu condicionamento ao setor externo. Agora, quando o Brasil melhora, o Espírito Santo vai nitidamente melhor, e essa é uma das grandes vantagens do nosso Estado no momento. Quer dizer, esse comportamento então tem uma relação muito direta e muito clara com a questão da crise, né? Sim. Nós estamos fazendo uma comparação aqui, esse bom resultado do aumento de 4% do comércio varejista local em relação a novembro de 2008, a época em que você estava no ápice da crise financeira. Mesmo assim, há outros bons fatores que sinalizam em direção a esse resultado, como, por exemplo, aumento da massa salarial, melhoria nas condições de crédito e uma boa política fiscal do governo, haja vista a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que aconteceu no ano de 2009. Bom, esse aumento, existe uma relação entre esse aumento da massa salarial e o número de empregos oferecidos? Não necessariamente. Por quê? Porque você tem os chamados efeitos defasados em economia. Às vezes há um aumento da massa salarial, mas o aumento do número de empregos oferecidos só vem a se traduzir daqui a alguns meses. Agora eu já te passo 2 dados muito interessantes. O Espírito Santo é o primeiro estado do país em termos de desempenho da produção industrial em novembro de 2009. Aqui apresentou o maior crescimento no período de um ano. Em termos de registros de emprego formal, mensurados a partir do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED, o Espírito Santo apresentou um recorde histórico no mês de novembro de 2009. Muito melhor do que o resultado de 2008, por exemplo, que era um ano que a gente ainda estava começando a sentir os impactos da crise. Em qualquer crise que extrapole as fronteiras do país, ou seja, crise internacional, ela afeta primeiramente o Espírito Santo pela vocação que se tem para o comércio exterior, no caso da nossa economia. Pelo nosso modelo de desenvolvimento econômico. Estimativas recentes que nós fizemos lá na coordenação de estudos macroeconômicos do Instituto Jones demonstram que o Espírito Santo é o estado com o maior grau de abertura do país. Cerca de 50% do volume de riqueza produzido aqui no estado é destinado ao comércio exterior. O que acontece com o comércio exterior impacta muito mais o Espírito Santo do que outras unidades da federação. Quer dizer, por exemplo, São Paulo exporta muito mais do que o Espírito Santo, mas naturalmente o volume é grande, mas percentualmente o impacto é bem menor na economia paulista do que no nosso caso, que impacta em 50%. Você está colocando um ponto muito relevante aqui. São Paulo exporta muito mais que o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo exporta muito mais que São Paulo em relação ao tamanho do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo é muito mais aberto ao comércio exterior. E ao mesmo tempo que isso pode ser visto como um fator de risco por alguns, isso também deve ser visto como uma oportunidade. Aliás, Giovanni, uma coisa que eu gosto de enfatizar nessa